A especialidade da transmissão é oferecer a seus espectadores uma história a qual eles nunca vão querer que acabe, não importa o custo. Olá, amante do terror. A torre de transmissão, ou a torre negra, ou torre de sinal, é uma incógnita que perdura na mente de muitos até hoje. O que é a transmissão, afinal? Não há explicações, resoluções, somente coisas que tiramos dos eventos que podem fazer sentido para explicar o que aconteceu. Basicamente, aquela torre está no centro da cidade, mandando um sinal via ondas eletromagnéticas, eu acho, para toda a cidade, assim tomando conta de todos os aparelhos televisivos de toda Pale City, a cidade pálida, ou cidade cinza. Uma cidade praticamente morta e nevoada com um aspecto de abandono completo. O que impede ela de ser considerada abandonada são os chamados espectadores. Os espectadores são humanoides que não se sabe se um dia já foram humanos ou não, mas que aparentemente sofrem de lavagem cerebral. E com o passar do tempo, não somente eles, mas toda a cidade foi distorcida e corrompida pela transmissão. Os espectadores ficaram tão obcecados com aquilo, pois ela oferecia uma história que eles nunca iriam querer ver o fim. Não importava o custo. Eles não têm objetivo. Ao que parece, a transmissão, vinda da Torre Negra, é um tipo de programa de televisão que emite um sinal via ondas sonoras eletromagnéticas ou visuais, que corrompe tudo o que o recebe, como fez com os espectadores, com a cidade inteira e como fez com a Six, pois quando o Thin Man a levou para a torre através da televisão, ela se transformou em um monstro, assim como os espectadores, a professora, o caçador, entre outros. Dentro da torre, tudo é sobrenatural. O espaço-tempo é todo distorcido, e isso é claramente observado quando você presta atenção ao redor. A começar que os objetos flutuam em pleno ar, como se a gravidade não existisse. Mas é contraditório o fato de que Mono e Six podem correr e pular sem começarem a flutuar. Também temos escadas com uma estrutura um tanto irregular, e uma iluminação magenta sem uma fonte concreta. Parece uma luz que simplesmente existe. Tanto a iluminação da torre inteira quanto do holofote parecem ser simplesmente sobrenaturais. Mas a coisa mais intrigante, sem dúvida, em relação à estrutura da torre, são as flash walls, ou as paredes de carne. Uma biomassa viva com olhos por toda a parte, e uma estrutura gosmenta, que persegue ambos Mono e Six como uma onda. Essa coisa não é realmente uma parede, mas é algo que vive dentro das paredes, como se escondesse, esperando. Mas afinal, o que é essa biomassa? Durante os eventos de Little Nightmares 2, podemos perceber várias peças de roupas, como se tivesse alguém ali que simplesmente sumiu de uma hora para outra, sobrando apenas as peças de roupas, do jeito que estavam no corpo ficaram. Mas eu te digo que, muito provavelmente, os que estavam nessas peças não simplesmente sumiram. Eles foram sugados. A transmissão tem total controle sobre os habitantes da cidade, e os mesmos são escolhidos em ordem aleatória para fazer parte da estrutura da torre. Eles foram abduzidos para dentro dela através da TV, se tornando parte da biomassa. Há um ser que tem o poder de manipular essa transmissão, chamado de Thin Man, o homem magro. Não acredito que ele seja o responsável por criá-la, mas ele é por espalhá-la, tipo um broadcaster, um locutor de rádio, que espalha uma notícia para toda a população, mas não transmite por palavras, eu suponho. E acredito que tenha sido ele o responsável por abduzir os espectadores para dentro da torre e torná-los parte dessa estrutura grotesca. Thin Man consegue se teleportar através das TVs, usando elas como um portal, assim viajando longas distâncias quase instantaneamente, além de poder manipular o tempo de forma limitada, conseguindo desacelerar ou até parar por completo, dando a impressão que ele se move a grandes velocidades, quando na verdade ele para o tempo por alguns instantes. Ele e Mono têm o mesmo poder, distorcer a realidade em certos níveis, e o próprio Mono se torna Thin Man no fim, tanto que se especulava duas coisas.
que o Thin Man é um Mono do futuro em um looping temporal, assim eles seriam a mesma pessoa, e também que Mono seria o sucessor do Thin Man, e ambos são pessoas diferentes. Mas foi confirmado que nenhuma nem outra, mas sim as duas estão corretas. Ao mesmo tempo que Thin Man é um Mono do futuro, Mono é o seu sucessor, e ao mesmo tempo que são a mesma pessoa, são diferentes. E as suspeitas de que a biomassa e o Thin Man trabalham em conjunto são praticamente confirmadas quando, enquanto Mono e Six estão tentando fugir, a biomassa queria matá-los. Mas quando Mono é traído pela Six, ele literalmente anda por cima da parede de carne e nada acontece. Ela apenas espera ele sentar na cadeira, como se já soubesse o que iria acontecer, o destino do Mono de se tornar o Thin Man, o novo transmissor do sinal, o novo broadcaster, enquanto Six vai para o The Mall e se torna a nova dama. Não se sabe o motivo pelo qual Six fez isso, mas é especulado que ela culpa o Mono por tudo o que aconteceu com ela, pois no início ela estava com a sua caixa de música que a fazia se sentir segura, até Mono chegar, e no fim, quando Thin Man a sequestrou e a levou para dentro da torre, onde ela foi corrompida e se tornou uma criatura, Mono faz praticamente a mesma coisa, só que pior, ele quebra a caixa. Então acredito que naquele momento em que Six poderia ter ajudado Mono a subir, ela não quis por causa da sua raiva. Ou então tudo isso pode ser descartado, e ela apenas fez tudo isso por causa da influência de uma outra coisa. A fome. Então, recapitulando, a transmissão é um tipo de sinal invisível que fez os habitantes da Cidade Cinzenta ficarem corrompidos e distorcidos, obcecados com o que se passava nas suas TVs. E o ponto principal é a Torre Negra, onde tudo é sobrenatural. A gravidade e a própria física não funcionam, com objetos flutuando em meio ao ar, portas que são portais unidirecionais, uma luz fluorescente magenta sem fonte e uma biomassa de carne que compõe todas as paredes, chãos e tetos da torre. O transmissor do sinal é o Thin Man, um homem alto e magro, com um terno e de chapéu, que consegue manipular a transmissão, se teleportar entre as televisões e distorcer a realidade ao seu redor. O broadcaster. Não se sabe como a transmissão surgiu, quem a criou, como criou, ou como esse sinal fez tudo isso tão rápido a ponto de dominar toda a Pale City. Mas o fato é, quem criou essa transmissão pode ter objetivos muito maiores que uma única cidade, com um sinal com um efeito que é muito parecido com os efeitos causados pela fome.